para nós. Continua abençoando, e assim eu peço e te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Obrigado, Marlói. Queridos, podem tomar assento. Minha gratidão aos irmãos por me ouvir. Eu pensei e orei ao Senhor, irmãos, pedindo um direcionamento para nós iniciarmos um estudo de algumas terças-feiras sobre a primeira e segunda carta escrita por Pedro. Elas são duas cartas que muito pouco a gente ouve, né, irmão? Pastor Kleber, pregadores, ensinadores falando do conteúdo delas, mas elas são muito maravilhosas. Então hoje é uma pequena introdução, deveremos ficar nos versos 1 e 2, e assim sucessivamente nas próximas terças-feiras, nós continuaremos junto com os irmãos pensando sobre essas duas cartas. Eu vou ler mais uma vez o verso 1 e o 2, que é a introdução de hoje. Capítulo 1 da primeira carta escrita pelo apóstolo São Pedro. Ele escreveu assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Queridos, estas duas cartas, elas são chamadas também de cartas católicas. Por que são chamadas cartas católicas? Porque a palavra ou termo católico significa universal. Então elas são cartas universais, cartas católicas, cartas universais. Por que universais? Por que católicas? Porque diferente do apóstolo Paulo, que quando escrevera as suas cartas, Paulo escreveu para igrejas específicas, escreveu também para pessoas específicas. Quer ver um exemplo? Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma, aos romanos. Paulo escreveu para a igreja que estava em Corinto. Paulo escreveu para igrejas da Galácias, que são várias. Escreveu também para a igreja que estava em Éfeso. Escreveu para a igreja que estava em Filipos. Escreveu para a igreja que estava em Colossos, ou Colossos. Escreveu para a igreja em Tessalônica. São cidades onde a igreja havia sido fundada, e a maioria por Paulo mesmo, e ele não podendo voltar, ele escrevera doutrinando aquelas igrejas, doutrinando, ensinando aqueles irmãos. Paulo também escreveu para pessoas individualmente, pessoas específicas. Quer ver uma delas? Timóteo, seu filho na fé. Ele escreveu para Timóteo, escreveu para Tito, escreveu para Filemão. Então ele escreveu 3 cartas pessoais para pessoas específicas.
específicas. Mas Pedro, irmãos, endereçou as suas duas cartas, primeira e segunda carta de Pedro, ele endereçou, ele destinou a vários irmãos, a várias pessoas. Por isso, então, elas são chamadas cartas universais. Estudando, descobri também que elas são, irmãos, essas duas cartas, elas são um tratado teológico, um tratado doutrinário. Paulo é diferente de Pedro, porque Paulo era muito culto. Todos nós sabemos que Paulo, ele conhecia muito a cultura, ele conhecia outras culturas, falava outras línguas. Paulo era muito culto, muito inteligente, muito sábio, e por isso que Deus, através de Jesus, salvou a Paulo, porque Paulo precisava decifrar doutrinas, explicar doutrinas, que eram e são até hoje muito complexas. Por exemplo, a doutrina da circuncisão. Paulo, ele tratou disso, dessa doutrina, doutrina da salvação. Mas Pedro era mais simples, Pedro era rude. Pedro não tinha a sabedoria que tinha Paulo. Pedro, os irmãos vão observar, que ele tinha dificuldade em escrever. Nós vamos ver durante o estudo que Pedro tinha dificuldade em escrever. Para os irmãos terem uma noção, eu anotei aqui, numa defesa, quando Pedro foi questionado, ele foi chamado de indouto. Atos 4:13. Vamos lá, Atos 4:13, coloca para nós, meu querido Luiz Otávio. Olha lá, Paulo, as autoridades religiosas da época, vendo o que em Pedro e João? A ousadia, a forma de Pedro e João falar. Eles vendo a ousadia, a coragem de Pedro e João falando em Atos, e eles foram informados que eram homens, o que, irmãos? Sem letras, indoutos. E aí eles se maravilharam, porque tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eu busquei então o que é que significa os religiosos chamarem Pedro de indouto. A palavra indouto, irmãos, não significa analfabeto, mas significa que a pessoa não tinha o conhecimento profundo, não era instruído pelos rabinos, não tinha uma instrução formal, embora soubesse ler e escrever, mas de uma forma mais rude, mais simples. Pedro era pescador, tinha uma empresa de pesca. Pedro não era doutor da lei como Paulo, Pedro era pescador, então ele tinha naturalmente um grau de cultura menor, mas não era analfabeto. Pedro e João eram considerados pessoas indoutas, pessoas sem conhecimento, que não tinha a facilidade de falar verbalmente como falavam os doutores da lei. Até aqui os irmãos entenderam? Digo amém. No entanto, segunda carta de Pedro 3,18, olha Pedro na sua segunda carta valorizando a cultura, o conhecimento. Olha ele falando para a igreja, para os irmãos e para nós. Ele ensinando na segunda carta, ele diz como? Vamos ler junto, 1, 2, 3. Antes,
crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora ele faz um momento de glorificação. A Ele, a Jesus, seja dado o que, irmãos? A glória, agora e no dia da eternidade. Então Pedro não tinha a sabedoria de um doutor da lei, mas ele incentivou a igreja, nós, a buscarmos conhecimento de Deus. E por isso eu parabenizo os irmãos nessa terça-feira fria, mas aqui estão as irmãs, aqui estamos nós para conhecermos um pouco mais a respeito das coisas do céu, a respeito de Deus. Até aqui os irmãos entenderam? Digam amém. Amém. Então, continuando, Pedro era diferente de Paulo, até na forma como Pedro ensina, como Pedro escreve. Ele faz uma mistura de doutrina com a prática da vida cristã. Durante a leitura, depois os irmãos vão, com o passar dos dias, das semanas que nós vamos estar estudando, os irmãos vão observar que Pedro fala de doutrina, ao mesmo tempo ele aplica a doutrina, aplica a ética, a conduta cristã, baseado na doutrina que ele estava ensinando. Paulo, por ser mais culto, ele com mais sabedoria, ele trata de uma forma mais longa da doutrina, faz uma exposição da doutrina, só depois ele aplica essa doutrina que ele estava ensinando na vida cristã prática dos seus leitores e das igrejas para as quais ele as escreveu suas cartas. Considerando então agora o autor, irmãos, Pedro no capítulo 1 de 1 Pedro, observe que eu estou falando primeira, porque eu estou falando de cartas e não livros. Quando nós nos falamos a respeito de, por exemplo, Isaías, aí nós estamos falando de livro. Amém, meus irmãos? Mas aqui são cartas, então a pronúncia é no feminino. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Coloque lá para nós. Ele começa, irmãos, de uma forma muito bonita e diferente dos nossos dias de hoje. Ele inicia o seu tratado, inicia a sua carta, identificando quem estava escrevendo. Diferente de hoje, que a gente lê qualquer livro, qualquer carta, e você vai encontrar o autor que a escreveu sempre no final. Mas ele aqui inicia considerando quem estava escrevendo e para quem estava sendo escrita a carta. Já no começo, tem uma explicação. Porque nesses dias de Pedro, irmãos, e de Paulo, a escrita era através de rolos, pergaminhos. Se você conseguir aí, Luiz, no Google, coloca uma fotinha de rolo, de pergaminho, a escrita antiga. Então era através de rolo. Você imagina um rolo escrito de forma bem antiga, arcaica, e o nome do autor está no final. Tinha que desenrolar o rolo inteiro para saber quem é que tinha escrito, se o nome estivesse no final, o nome do autor. Então, os antigos documentos se escrevia o autor já no começo, para não precisar desenrolar o rolo inteiro. E para preservar, porque cada vez que se desenrolava o rolo até o final e enrolava outra vez, ia deteriorando o material. E aquela época era muito sacrificante para produzir o pergaminho. Muito era escrito em pele de animais. Então eram rolos, era difícil mesmo. Então se escrevia no começo o nome do autor e para quem se destinava a carta.
Por isso, olhe na Bíblia dos irmãos, ele começa assim, Pedro se identificando, que ele estava escrevendo, apóstolo de Jesus Cristo, e agora ele fala a respeito do destinatário dessas cartas. Quem eram os destinatários? Capítulo 1, verso 1, aos estrangeiros e dispersos. Eu achei muito valioso nós tratarmos isso com os irmãos. Estes que receberam essas cartas eram irmãos que, pela perseguição que estava acontecendo nos dias da igreja primitiva ali, ó, o modelo como que era o rolo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cezinha. O rolo era daquela forma, irmãos. Então, logo no início do rolo, do livro ou da carta, já tinha o nome do destinatário e o nome do remetente. Então, logo no início já havia o destinatário e o remetente. Não é para mim, é para quem foi escrito o rolo. E a quem era o destinatário podia então ter acesso e facilidade. Amém, meus irmãos? Obrigado, meus filhos. A primeira carta de Pedro, irmãos, eu devo falar isso com os irmãos, que é uma carta escrita de uma forma linguística mais fina, as palavras mais rebuscadas, mais eruditas. Tanto é que os estudiosos, há muitos anos passados, consideravam que a primeira carta de Pedro não tinha sido escrita por Pedro, porque Pedro era pescador e falava de forma muito simples. E a primeira carta foi escrita de forma mais erudita, com o grego mais rebuscado. Aí a explicação está na primeira carta de Pedro 5:12. Põe para nós. Por que é que a linguagem da primeira carta é diferente da segunda? Olha lá. Quem é que escreveu para Pedro? Silvano. No finalzinho, capítulo 5, é o último capítulo da primeira carta. Aí, ó, Silvano faz questão de dizer, por Silvano. A carta foi Pedro ditando, mas quem escreveu usando palavras bonitas e muito mais profundas foi Silvano, que era um escriba, era alguém mais culto. Então, por Silvano, fiel irmão de Pedro, e ele diz assim, como cuido, escrevi abreviadamente, 5 capítulos ele disse, abreviadamente, exortando, a palavra exortar aqui é animando, testificando que esta é, vamos juntos? A verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Quantos de nós estamos firmes na graça? Aleluia. Então, Silvano, que o nome grego é também chamado de Silas no grego, ele foi o escriba, o escritor da primeira carta. Já a segunda carta de Pedro, foi o próprio Pedro quem escreve, a linguagem é de Pedro. Quem já teve essa sensação de receber um bilhete e pelas palavras que você começa a ler, você fala, peraí, mas aqui não foi fulano que escreveu, pode ter sido ditado, alguém escreveu para ele, mas ele não usaria essas palavras difíceis, ele falaria mais simples. Quem já teve essa experiência, diga um amém. Amém, a gente tem essa experiência às vezes, né? Então, voltando então, esta carta foi escrita por Silvano, porém ela é de Pedro, foi Pedro, ele só foi o erudito, só foi o escriba. Por muito tempo, irmãos, se ensinou, e até hoje, a igreja romana ensina que Pedro foi o primeiro papa. E não é verdade.
Por que é que eles falam isso, irmãos? Ensinam até hoje. Mateus 16 e 18. Vamos lá? Mateus 16 e 18. Jesus, se dirigindo a Pedro, seu discípulo. Mateus 16 e 18. Olha Jesus se dirigindo a Pedro e dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando se leu isso, irmãos, aí se ensinou, passou a se ensinar que Pedro foi o primeiro papa, porque a igreja foi construída, foi feita, o próprio Jesus falou em cima de Pedro, e não é verdade. Por quê, pastor? Porque, veja bem, irmãos, bem simples para nós entendermos. Quando Jesus se dirige a Pedro, e lá no original, no grego, ele quando fala, tu és Pedro, ele usa a palavra Petra, ou o termo Petra. Petra, no grego, é pedra. Aliás, quando ele se dirige a Pedro, ele usa Petros. Petros, no grego, é fagulha de pedra. Enquanto que Petra significa rocha, inabalável, inamovível. Petros é pedaços de pedra, arrancado de um rochedo maciço. Mas Petra, observe que as palavras são parecidas, sinônimas, sim ou não? No grego, Petra é pedra, e Petros é fagulha de pedra. Então a palavra, quando Jesus se dirige a Pedro, ele fala, tu és Petrus, tu és uma fagulha de pedra, arrancada de um rochedo maciço, mas sobre esta pedra, agora Jesus está falando dele, ó. Esta Petra, a palavra Petra, esta rocha inabalável, que sou eu edificarei a minha igreja. A igreja não é de Pedro, a igreja de quem? De Jesus. Jesus é essa pedra. E vamos conferir isso. Jesus está dizendo, irmãos, dele próprio, eu te digo que tu és um fragmento de rocha, Pedro. Mas olha, a pedra que sou eu, a rocha inabalável, essa sim está edificada a igreja. O estudo mais aprofundado, irmãos, explica que Jesus usa o pronome, lá no grego, pronome substantivo, pronome é aquilo que substitui o nome, para não ficar repetindo. Ele podia dizer, ó, eu sou Jesus, eu sou a rocha, e você é Pedro, uma pedrinha, um pedrisco. Mas para não usar o nome repetindo de novo, então se usa o pronome substantivo, que é esta e essa. Quando ele diz esta, ele está falando eu. E quando ele diz essa, ele está falando de Pedro. Até aqui os irmãos entenderam? Digo amém. Pedro entendeu bem isso, que no primeiro sermão em Jerusalém, Atos 4, 11 ao 13, Pedro entendeu que Jesus tinha dito para ele, Jesus já tinha sido morto, ressuscitado, e agora lá em Jerusalém, no seu primeiro sermão, Atos capítulo 4, verso 11, olha Pedro explicando sobre a pedra, que não era ele. Olha lá, ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os judeus, e os edificadores, os religiosos, que achavam que estavam construindo a verdadeira religião, a qual foi posta por cabeça de esquina. Jesus é a pedra, é a pedra principal, a palavra Petra é rocha, Jesus é a Petra. Os edificadores, os religiosos rejeitaram Jesus, verso 12.
E em nenhum outro, olha Pedro dizendo, em nenhum outro, não tenho nenhuma outra pessoa, nenhuma outra rocha. Essa pedra é Jesus. Em nenhum outro há salvação, nem debaixo do céu, e nem outro nome há dado pelo qual os homens devem ser salvos. Isso deve ficar muito claro na nossa mente, para os nossos filhos, para os nossos netos, que nós temos um único Salvador. E Pedro faz questão de dizer, é Jesus o único Salvador. Quem pode louvar a Deus pelo único Senhor e Salvador que esta igreja ama e tem como Senhor? Verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, que já lemos hoje aqui, eles sabiam que eles eram indoutos, mas Pedro, entendeu que ele não era a rocha é Jesus, ele era uma fagulha de pedra. Pedro compreendeu esse mistério. Pastor, e o papado? O Papa, irmão, foi instituído no ano 600. E Pedro escreveu a carta de Pedro no ano 60. Mais de 500 anos depois que instituíram o Papa para a igreja da época. Mas Pedro então não era. Pastor, mas explica melhor. Eu explico. Olha o que eu pesquisei. Depois, ainda em 1 Pedro 2:4, coloca lá, Pedro entendeu perfeitamente que ele não era o líder máximo da igreja. 1 de Pedro 2:4, olha lá, e chegando-vos para ele, para Jesus, a pedra viva. Então não era eu, Pedro dizendo, não sou eu. A pedra viva, rocha inabalável, é ele, é Jesus. Amém, meus irmãos? Essa pedra viva que é Jesus, Pedro dizendo, ela foi reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, essa pedra é eleita, é preciosa, é nosso Salvador. Eu sinto a presença dele aqui, dá um arrepio gostoso, não dá? A presença de Jesus está aqui. Os versos seguintes, os 5, olha como Pedro faz questão de falar da pedra que é Jesus, que não era ele. Pedra viva, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Irmão, nós precisamos ter essa consciência como crente. Nós somos sacerdócios, nós somos casa espiritual. Aqui, aí dentro de você mora o Espírito Santo. Você foi chamado para oferecer sacrifício espiritual. Estar aqui essa terça-feira fria é oferecendo um sacrifício espiritual. Quem veio oferecer? O Vivências cantou, a igreja cantou o hino da harpa, comprados com sangue de Cristo. Já sei que de Deus eu sou filho, liberto dos vícios malditos. Já sei que de Deus filho sou. Você está oferecendo o sacrifício espiritual. Esse sacrifício espiritual é agradável a quem? Então o seu culto, o meu culto não é para agradar homens aqui. A sua presença aqui não é para agradar o pastor. A sua presença aqui não é para agradar pai, mãe e namorada ou esposa, não. A sua presença aqui é para agradar a Deus. Quem veio agradar a Deus? Oh, que coisa gostosa. Ofereça sacrifício espiritual agradável a Deus. E esse sacrifício só pode ser oferecido através de Jesus, que nos salvou, nos comprou com o seu precioso sangue. É lindo isso, sim ou não, irmãos? Pedro entendeu isso, que ele, Jesus, é a pedra. Agora vamos explicar para os irmãos que a liderança de Pedro, irmãos, como apóstolo, como discípulo, foi uma liderança muito forte. E essa anotação, se alguém quiser anotar, isso é lindo. O nome Paulo, que escreveu tantas cartas, ele é citado no Novo Testamento 162 vezes. O nome Paulo, no Novo Testamento, é citado 162 vezes. Enquanto que, juntando o nome de todos os apóstolos, os 12 apóstolos, juntando o nome deles todos,
No Novo Testamento é citada só 142 vezes. Já, irmãos, a pesquisa diz que o nome de Pedro é citado no Novo Testamento, sabe quantas vezes? 210 vezes. Só no Novo Testamento é citado o nome de Pedro 210 vezes. De todos os apóstolos, 142. O nome de Paulo, 162. Então significa que o nome Pedro é a expressão de uma grande liderança que Deus chamou. Amém, meus irmãos? Mas pastor, mas ele negou Jesus. Negou Jesus, sim, mas é Jesus, irmão. Como é maravilhoso o nosso Jesus. Ele não faz acepção, ele não discrimina. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro era um líder por natureza, ele tinha um temperamento forte, diferente dos demais. Ele falhou, ele errou, mas ao mesmo tempo Pedro estava sempre disposto. No dia de Pentecoste, quem foi que levantou dos 12 e pregou? Pedro. Ele levanta no dia de Pentecoste, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ele enfrenta aquela multidão que estava ali em Jerusalém, pessoas de todas as nações do mundo, e ele diz: olha, esse Jesus que vocês crucificaram agora esses dias, é ele que prometeu que derramaria do seu Espírito Santo, e estes homens não estão bêbados, embriagados, sendo essa hora do dia, mas nós estamos recebendo a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado. Pedro foi muito corajoso. Digam amém pela coragem de Pedro. Agora então Pedro, irmãos, escreve, irmãos. Agora vamos para os destinatários dessas duas epístolas. No verso 1 do capítulo 1. Como a hora passou. Então ele se identifica como o escritor, o autor, o escritor foi Silvano, mas ele agora fala quem eram os destinatários. Primeiro, olha, eles eram estrangeiros, olha lá, estrangeiros. Que mais que esses irmãos destinatários da epístola eram considerados por Pedro? Dispersos. Pastor, o que é estrangeiro ou forasteiro? Alguma tradução da Bíblia está forasteiro. Forasteiro ou estrangeiro, irmãos, é alguém que está fora da sua terra, do seu país. É alguém que está de passagem, alguém que está somente hospedado no hotel, mas ele não é dono do quarto, ele só pode estar ali provisoriamente, por um pequeno espaço de horas ou dias. Então Pedro cita que estes irmãos a quem ele se destinou a epístola eram forasteiros, alguém que estava fora de sua terra. E a palavra grega para forasteiro ou para estrangeiro é paraikos, que é a mesma coisa que estar numa casa e não ser o dono dela. Peregrinos, é a mesma coisa. Então ele está dizendo aos peregrinos. E quem eram esses peregrinos? Vamos ver Hebreus 13, 14. Hebreus 13 e 14, o que diz lá? Olha lá. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Eu me identifiquei aqui, pastor André, irmã Índia, que eu sou um desses. Quem mais comigo? A nossa cidade não é Santa Cruz, embora essa cidade é maravilhosa.
Dizem que é o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Não é, é a nossa Santa Cruz. É maravilhosa como cidade, mas a nossa cidade não é essa. Quantos concordam que a sua cidade não é essa? Nós estamos buscando a futura. A nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o nosso Senhor. Então esses irmãos destinatários dessa epístola eram forasteiros. Pastor, mas por que eles eram forasteiros? Porque eles estavam fugindo, irmãos, da perseguição. Atos 8, 1 a seguir. Coloca para nós, já vou encerrar aqui essa introdução, para não cansar os irmãos. Atos 8 e 1. Também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição. Só os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os irmãos crentes passaram a sofrer perseguição. A igreja que estava em Jerusalém, olha o texto, irmão, vamos ser fiel ao texto? A igreja que estava em Jerusalém, e todos foram o quê? Dispersos. Para onde? Para as terras da Judéia, da Samaria, exceto quem? Os apóstolos. Então os irmãos que aceitaram a fé a Cristo Jesus, e não eram poucos, só no dia de Pentecoste, quantos mil? Quase 3.000 na primeira conversão, e depois? 5. 3 com 5, 8.000. Tá certo que tinha pessoas de todas as nações do mundo em Jerusalém, mas só de Jerusalém foram milhares de irmãos dispersos pela perseguição. Não foram só uns, foram todos dispersos pelas terras da Judéia, pela perseguição que eles estavam sofrendo, irmãos. E aqui Pedro se dirige aos irmãos que tinham sido dispersos. E ele cita aqui, 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Coloca lá 1 de Pedro 1 e 1. Vamos somente isso, citar os lugares onde essa epístola ia chegar, que estavam esses irmãos reunidos nas casas, porque eles não tinham templo, se reuniam nas casas, onde chegava o irmão fugindo para não morrer com a família, abria um ponto de culto na casa dele. Primeiro lugar aonde esses irmãos estavam, e aí a epístola fora escrito, ponto, era uma cidade. Depois, vamos juntos, 1, 2, 3, primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto e Bitínia. 5 regiões que era chamada Ásia Menor. E estas cidades, esses lugares, ficavam, irmãos, hoje, aonde se localiza a Turquia. E foram para estes irmãos que Pedro escreve 1º e 2º Pedro, porque eles estavam sofrendo perseguição. Mesmo sofrendo perseguição, Deus levanta Pedro para escrever para eles, para dizer, vocês não percam a esperança, nem a fé. Vocês sofrem perseguição, mas são eleitos em Deus. Sofrem perseguição, mas são chamados por Deus. Sofrem lutas, aflições, mas não desistam, porque vocês foram eleitos para a salvação em Jesus. Quem recebe essa palavra, digam amém. Fiquemos em pé, já vou encerrar por aqui. Na terça que vem, continuaremos, amém, meus irmãos? Continuaremos falando sobre os dispersos.